Continuação aos eventos, então agora a gente vai ter a apresentação dos nossos queridos colegas. Agora a primeira vai ser a do Jaderson Silva, com a ética do cuidado como introdução às éticas não clássicas em filosofia. Obrigado. Oi, boas tardes. Aqui eu vou relatar, na verdade, uma experiência de aula, né? Que eu, como aluno da residência pedagógica esse ano, que é um projeto novo, já explico, eu apresentei no salão de ensino, assim como outros colegas aqui apresentaram também, e como alguns residentes estão aqui também, né? Então, vai ser baseado nisso. Por isso aqui, então, eu coloquei como autores, né? Não só eu, mas tem o Pedro Webster, que não está aqui hoje, que foi quem deu aula comigo lá na residência, não na mesma sala que eu, numa outra turma, né, do segundo ano, mas foi um residente junto comigo e a gente elaborou junto esse plano de aula. E foi coordenado, né, não foi orientado, mas coordenado pelo Ricardo Criciúma, né, um professor aqui da casa, que está como coordenador dos segundos anos da residência pedagógica. Tá, contextualização. Então, a gente é residência pedagógica de filosofia. Isso nunca teve antes aqui no curso. Foi uma experiência nova que a gente participou. É diferente do PIBID. A gente assumiu ano passado, na metade do ano passado, como observadores de uma turma, né? A gente participou da escola Emílio Massot, aqui de Porto Alegre, uma escola pública, em que a gente ficou a metade do ano inteiro, do ano passado, só observando as aulas de um professor oficial, o nosso preceptor, o João Paulo. E então, foi um período ali de observação e já elaboração do que a gente poderia fazer com os alunos no ano seguinte. Por quê? Porque esse ano a gente assumiu as turmas, eram 11 turmas e 11 residentes, então cada residente assumiu uma turma o ano inteiro. E sim, então não foi um PIBID, não foi como a residência lá de Santa Maria eles estavam fazendo, que eram dar, tipo, workshops e dar atividadezinhas para eles durante 4 aulas ou algo assim. Não, a gente assumiu a turma. A gente começou como professor e terminou como SOR, né, lá. Então, e inclusive as aulas continuaram, só que o pessoal entrou em greve agora, então estamos suspenso, né, deu off-rebon. Então, a gente discutia de 15 em 15 dias, né, ou uma vez no mês, quando dava, a gente discutia os planos de aula sempre, porque ficou tudo com a gente. O professor oficial, ele deu pra gente, ó, tem que dar ética, teoria do conhecimento, tem que dar estética para eles, mas vocês que decidam como vocês vão aplicar isso. Então foi algo que foi uma formação coletiva também. Filosofia se pensa junto, né? E a gente conseguiu botar isso na prática, assim, pensar junto isso de 15 em 15 dias, uma vez no mês, sempre discutindo o que dar para os alunos e como planejar isso, né? Então, no primeiro semestre, a gente deu teoria do conhecimento. Então, a gente viu o que a gente vê aqui no curso. A gente aplicou isso com eles lá, mas de uma forma bem mais leve, né? Com mais exemplos, etc. E no segundo semestre, a gente deu ética. Então, no primeiro a gente deu conhecimento, no segundo a gente deu reconhecimento, né? A gente quis aplicar agora a questão da intersubjetividade com eles, a questão da ética, não, problemas éticos. E o terceiro seria estética, mas não está acontecendo no momento, né? Por motivos óbvios. Então esse é o caráter da residência, que é diferente, embora a discussão coletiva seja parecida com a do PIBID, né? A gente tem isso de discutir e já vai para aula. Então, toda semana tinha que dar aula, cada um tinha um dia da semana que era seu, ia lá, dava 2 períodos, a gente ficava 1h30 só com os alunos, cada um com uma turma. A gente teve uma responsabilidade grande, assim. Então, isso nos comprometeu bastante. A gente teve que ler muita coisa, muitos manuais para poder elaborar. O que eu vou discutir aqui é o manual final, o tema final do segundo trimestre, né, que foi elaborado até pelo colega Jean ali, que está ali. Ele deu uma elaborada inicial, assim, deu pra gente uma ideia do que a gente poderia aplicar de ética para eles, né? Começando com Aristóteles, seguindo para os utilitaristas, Kant e etc. E depois, isso aí, trazer a ética do cuidado, fui eu e o Pedro, na nossa autonomia, que podia trazer coisas diferentes, não precisava seguir só o que o coletivo estava dizendo, a gente resolveu trazer um a mais para eles, assim, para concluir o trimestre de ética com os alunos, né? Então, aqui entra na questão. 11 residentes, 6 residentes eram no primeiro ano e 5 do segundo ano, né? Então, a gente tinha reuniões setoriais. Às vezes era só o primeiro ano, às vezes só o segundo. A gente do segundo estava com esse plano. Teoria do conhecimento, ética e estética, né? Então, a gente resolveu planejar isso pensando na necessidade dos alunos, né? Ou seja, a gente, como eu falei, é uma escola pública do centro da cidade, onde os alunos eles saem da periferia para ir até lá ter essa aula de manhã. Só que eles não vão para lá porque é legal, ou porque é divertido, porque seria muito bacana eles poderem sair da periferia e ir lá. Não, tem uma questão pragmática lá, é prática. De tarde eles fazem estágio nos órgãos do Estado ali próximo, né? Então o colégio é uma colégio de passagem sempre, né, para eles. Eles ficam ali um tempo, depois de tarde eles vão trabalhar em um lugar próximo dali.
Então, a gente pensando nessa necessidade deles, pensando que a maioria dos alunos vem da periferia, ou se não todos, né, eu acho que vem, tem seus problemas específicos, tem problemas sociais que a gente nunca vai conseguir resolver para eles, né, a gente só está ali para trazer questões para o mundo deles. Então, foi pensando nisso que a gente planejou esses, acho que todo o ano, assim, né, mas especialmente eu e o Pedro, a gente pensou nisso, pensando nas necessidades específicas deles. Então, a gente teve uma liberdade para criar algo dentro da necessidade dos alunos, né, uma liberdade condicionada, meio contraditório, mas... Bom, então com isso a gente dividiu aqui o que foi o trimestre, que foi Ética das Leis, que é o que a gente vê muito aqui nos nossos manuais e que a gente vê ao longo do curso, né? São as éticas das leis e as éticas e contraposição às éticas do cuidado. O curso, como ele vai mostrar para a gente os clássicos, né? E como a gente também tem que mostrar para os alunos, né, do ensino médio os clássicos, ele sempre permeia esses, que foi o que a gente mostrou: ética das virtudes, ética dos deveres, o relativismo moral, ética utilitarista e o absurdismo, né? Foi isso que a gente passou para eles, assim, que estava seguindo um cronograma. Cada semana era um, né? Mas aí, já que a gente tinha uma aula a mais, sobrou, eu e o Pedro, a gente pensou em dar cada um na sua turma e de modo diferente, já explico. A gente resolveu mostrar uma ética que seria quase uma ética marginal, assim, que ela conversa com essas éticas clássicas, mas ela tenta romper com elas ou dar uma nova direção, ou recuperar uma ruptura que houve, né, na história da ética, e, enfim, por motivos óbvios, né? Motivos que a gente sabe que os clássicos deixam para fora muita coisa, né? Eles são só uma história dentro da história, né? Então, com isso, temos a ética então do cuidado, que seria uma ética dos afetos, ou da sensibilização, do detalhe, né? Hoje ela está mais vinculada com a ética feminista, né? Mas tem muitas outras teorias que trazem também éticas do cuidado. Tem gente que tenta forçar um pouco que o Heidegger teria, ou que o Spinoza teria também, uma certa ética do cuidado. Então, eu já explico um pouco melhor. Então, a ética do cuidado pode estar vinculada com éticas feministas, também com uma teoria do reconhecimento, porque é uma ética intersubjetiva, né? Ela não tenta só uma ética objetivista, não, uma intersubjetividade. O que interessa é o detalhe, é o discurso da subjetividade alçando até uma esfera pública, né? O decolonialismo, né, com Fanon, então discutir questões práticas, questões do fato de a gente ser um país colonizado, né, e mentalmente colonizado ainda, e com isso então fazer uma ecologia dos saberes também, como eu coloquei ali, né, discutindo com o Boaventura de Souza Santos, ou seja, tem as epistemologias do Norte, que são os clássicos, e nós as epistemologias do Sul, né, que a gente está em diálogo com eles, né, a gente tem que reconhecer o nosso papel, a gente tem que aprender eles, tem que discutir isso, mas reconhecendo o nosso lugar na história, né, na humanidade. Então, com isso traz também éticas da autoridade ou da responsabilidade, né? Essa preocupação com o outro, o que é ser diferente, o que é ser esse outro, né? E com isso interseccionalidade, que é atualmente, né, o que está em voga no Brasil com o feminismo negro, né? Tá. Ética do cuidado. A gente passou então como um fechamento, né, da disciplina de ética, depois de dado todos esses clássicos que a gente vê aqui no curso, a gente passou para eles lá. E então, com isso, a gente tentou trazer questões básicas, porque tem que ser com eles, para poder trabalhar isso, né, na metodologia, da onde vem e por quê, né? Bom, a ética do cuidado, já com esse nome, ela ganha, assim, uma cara com a Carol Gilligan e com a Virginia Held, né? Que seriam duas filósofas que tentaram discutir uma experiência que foi feita no início do século passado pelo Heinz, que seria que ele trouxe um problema moral para uma mulher e para um homem, para várias mulheres e vários homens, e ele diagnosticou que as mulheres e os homens pensam de forma diferente, né, com isso. Só que ele disse que os homens tendem a pensar mais com a razão e as mulheres com a emoção. E foi aquele preconceito clássico que a gente vê, né, que a mulher, por isso, tem que ficar na esfera privada e não atingir a esfera pública, porque ela não tem condições cognitivas, né, para chegar até isso e tudo mais. Então, quem trata desse debate bem resumidamente é o James Rachels, né, no Elementos de Filosofia Moral. Esse livro lá tem uma seção que é Ética do Cuidado, ele foi o que nos deu base até para pesquisar essas autoras, né, e dar essa aula. Então, trazendo essas questões e trazendo o debate dessas autoras, né, da Virginia Held e da Carol Gilligan, a gente trouxe para eles, colocou no quadro, né, cada um na sua aula, se homens e mulheres pensam de forma diferente. Então, a gente tirou uma discussão com os alunos a partir disso, né, a partir de uma discussão que se dá no senso comum, para, com eles, ver como é que surge o debate e trazer a perspectiva da ética do cuidado com eles, né. Reconhecendo nosso lugar de fala sempre, né, gente? Sempre como interlocutores ali, passando coisa. Então, com isso, a gente tentou mostrar que a ética do cuidado é uma ética intersubjetivista, né? Ou seja, é para discutir essa questão dos relatos, é para mostrar que se, por um lado,
por um lado, a gente vê que não, questões da vida privada também podem se alçar à esfera pública, né? Também podem ser discutidas, têm que ser discutidas, né? Também são questões éticas, né? Por outro lado, também é para mostrar não só o poder que as éticas feministas têm para as meninas, mas os meninos também poderiam falar sobre isso, né? Falar sobre a questão das emoções. Ou seja, não é só falar que só introduzir emoções agora na ética, é para mostrar o poder cognitivo das emoções, né? Porque isso é bem nítido na licenciatura. Eu vi algumas palestras de licenciatura e todas falavam que se precisava de uma ética do cuidado, no fim das contas. Porque, sim, é uma discussão que não se tem. Às vezes, a gente apela muito para éticas abstratas, a éticas da obrigação, né? A gente chega no quadro, coloca para eles, explica toda a teoria do Kant, toda a teoria do Aristóteles, mas eles se sentem bem afastados. Ainda mais alunos daqui do Brasil, da periferia, eles sentem uma certa... Eles entendem, eles discutem contigo os dilemas, o dilema do trem, se deve ou não mexer no trem, tem que desviar para as crianças ou para tua mãe e tudo mais. Eles discutem, mas eles sentem ainda meio afastados, como se fosse um jogo que tem uma distância deles. Não faz parte da vivência deles, assim, né? Então, com a ética do cuidado sendo intersubjetivista, né, partindo do que eles vivem ali e tentando trazer elementos filosóficos, morais, né, e dilemas morais e éticos com isso, a gente tentou alçar essa ética do cuidado com eles e, claro, sempre norteando pela perspectiva que as autoras trouxeram, né. Então, com isso, é uma ética não clássica que a gente está introduzindo para eles, porque ano que vem a gente não vai mais ver eles, enfim. A gente está sendo só uma passagem na vida deles esse ano, então, pelo menos a gente trouxe os clássicos e vai mostrar, tá, ó, mas eles não são os únicos, tá? A discussão ética continua e tem muita coisa hoje, inclusive. Então, a gente queria abrir essa porta para eles para discutir éticas não clássicas, né? Então, trazendo uma ética não clássica que é muito próxima dos clássicos, né? Que ela discute problemas dos clássicos. É reduzir as mulheres ao papel da emoção, os homens ao papel da razão, é quebrar com essas dicotomias, né? Então, com isso, a gente estabeleceu um diálogo com a tradição que abre uma porta para se discutir com éticas marginais, né? Tá. Daí, agora foi a questão da metodologia. A metodologia, a gente usa o Ronay, né? Que é o professor de Santa Maria, que é o Ensino de Filosofia e Currículo, né? O livro dele mais famoso, assim, que traz essa metodologia. Então, ele traz são jargões dele, isso, né? As 3 aulas em uma, que era um texto dele, sobre que a aula de filosofia tem que ter graça, né? Então, o que é 3 aulas em uma? É trazer 3 elementos que a gente vê, às vezes, assim, meio implícito nas nossas aulas, mas nunca é explicitado. Ele tentou trazer aqui, por um lado, quando a gente está tendo uma aula, a gente tem que trazer a imersão na cotidianidade, ou seja, tu tem que trazer problemas sociais, tu tem que discutir algo a partir do mundo vivido deles, né? Tu tem que chegar até o mundo vivido deles e conversar com eles a partir disso. Claro que a aula não vai ser um relato, né? Porque não fica só aí. É uma questão dialética. Tu vai no mundo vivido, depois tu tem esse estranhamento do mundo vivido, né? Em seguida, tu vai trazer questões que eles vão começar a questionar esse mundo que eles vivem, né? E já vão ter uma outra perspectiva da vivência deles ali naquele momento. Isso aqui, através disso, a partir de um eixo instrumental, que seria a segunda parte dessas 3 aulas em uma, né? Seria a segunda aula dentro dessa uma aula, que o eixo instrumental seriam essas discussões de argumentos, né? A historicidade dos argumentos filosóficos, né? Então, trazer essas questões de argumentos de razão e emoção, outras questões para ver se mulheres e homens pensam de forma diferente, né? E não só com isso, assim. Esse método a gente usou também na teoria do conhecimento, né, para discutir epistemologia também. Foi preciso assim mostrar o que os cientistas fazem, mostrar qual a relação deles com o conhecimento, né, se a gente sabe mesmo as coisas, o que é uma ilusão, né. Todas essas questões a gente sempre usa também esse eixo instrumental, né, que é mostrar a historicidade dos argumentos, é mostrar que, ó, vocês estão discutindo isso daí, porque sempre gera um rebuliço na aula, né, todo mundo fica discutindo. Quem sabe a gente coloca aqui no quadro e vai ver que o que vocês estão falando tem um pessoal que já falou um pouco antes já. Será que é isso, sabe? Então ali tu vai mostrar uma historicidade também, através dos argumentos, né? E a terceira aula dentro de uma é o texto clássico, né? E que texto, né? Na minha aula, eu trouxe a Antígona, que ela discute com Creonte, tem uma parte, né, bem famosa, que dizem que ali ela é uma figura da desobediência civil, uma das primeiras históricas, né? Que ela rebate o Creonte, que era o rei que queria matar ela, né? E ela bate de frente com ele, então tem trechos ali que são bem ricos para discutir uma ética do cuidado, já lá muito antes de Aristóteles mesmo, né? Então, com isso tem a outra parte, que é o ênfase em problemas filosóficos, que também é do Ronay. Ou seja, o Ronay ele tenta sistematizar mais ou menos que no ensino fundamental a gente tende a dar métodos e a gente dá lógica para os alunos, para eles poderem começar a discutir um pouco de argumentação, né, e poder concatenar melhor, estabelecer melhor uma relação com as ideias deles, né. Já no ensino médio, a gente daria problemas filosóficos, porque eles estão ingressando na vida adulta, né. Então, com isso, aqui onde eles estão fervilhando, eles querem discutir esses problemas. E já nós, na faculdade, a gente discute história da filosofia, porque a gente quer ser erudito, né?
não faria muito sentido trazer a história da filosofia só para eles no ensino médio, né? Porque afinal eles não querem ser eruditos, né? Muitos nem passa pela cabeça deles isso, né? Então pensando nisso, a gente trouxe problemas filosóficos, como esse de mulheres e homens pensam de forma diferente. Então com isso a gente está fazendo a ecologia dos saberes, né? A gente está vendo que todo o conhecimento pode ser discutido filosoficamente ou cientificamente, né? A gente pode trazer um cunho científico filosófico e com isso eu me apoio num texto que foi lançado há pouco, do Filosofia deve ajudar a evitar o desastre, né? Porque é nosso papel. Ano que vem a gente não vai mais estar com eles, então com isso a gente vai estar discutindo algumas questões filosóficas hoje, que ano que vem, que eles vão ter no terceiro ano política, né? Eles vão estar mais encaminhados já para essas discussões. Então, a aplicação das aulas foi um tópico de fechamento da ética. Na minha turma a gente discutiu Antígona, tem uma passagem que ela vai dizer que o Creonte fala que ela não deve seguir o que ela pensa, tem que seguir o que a cidade está mandando, e ela diz que prefere seguir o amor do que seguir o ódio, né? Então, com isso, esse amor tem um sentido de cuidado ali. Então, talvez a gente seja uma ruptura na história que não se considerou, e que os aristotélicos e socráticos não consideraram a ideia do cuidado também como um elemento ético, né? E talvez essas autoras feministas e alguns outros autores, assim, não de modo muito explícito, tentaram resgatar essa ideia do cuidado como um elemento da ética, assim, que é um elemento mais intersubjetivo, né? E depois, nas aulas da outra turma do Pedro, foi um seminário com as alunas, assim. Então, com isso, elas fizeram um slide, apresentaram. Foi bem curioso, assim, elas trouxeram até uns memes, assim, feministas para discutir com isso, porque é a linguagem deles, não é? A gente não tem que partir do mundo vivido. A partir do mundo vivido, elas alçaram para o estranhamento desse mundo vivido, né? Trouxeram aqui isso, mas também trouxeram elementos aqui, discutindo especificamente a ética do cuidado. Trouxeram a música do Chico, né, que fala sobre as mulheres de Atenas. Então, isso foi um dos resultados, né? Esse engajamento dos alunos acaba sendo um dos resultados. Porque os outros alunos, quando apresentaram o utilitarismo ou o Kant, eles copiaram e colaram do Wikipédia, né? Mas elas não, elas foram atrás e escreveram por elas. Assim. Elas apresentaram frases que Rousseau disse, frases que o Aristóteles disse sobre as mulheres. Enfim, elas foram longe, assim. Então, teve engajamento. Que curioso, né? Que só na ética do cuidado houve engajamento, houve uma originalidade, né? Por que será, né? Eles assistem Netflix, eles têm redes sociais, eles estão por dentro dos problemas do mundo, né? Eles querem discutir os problemas do mundo, talvez até com um teor filosófico, às vezes, para poder melhorar esse argumento deles. Bom, justificativa, então. Os livros didáticos de filosofia não têm isso. A gente usou o Filosofando, não fala nada sobre ética do cuidado. Lá no final fala um trecho sobre ética da responsabilidade, mas não desenvolve. E desvirtua a questão. Traz uma questão que não é bem o caso, assim. Traz para problemas sociais de um modo muito amplo, assim. Então, a gente leu vários manuais ao longo desse ano e continua lendo, assim, e não aparece ética do cuidado. Então, é uma coisa interessante para trazer para os alunos, e talvez até publicar algo, escrever sobre isso, começar a fomentar isso, pelo menos como um fechamento de uma disciplina. Não precisa ser só isso, só a ética do cuidado, né? Porque não foi isso que a gente fez também. Então, essa ética do cuidado é uma teoria de reconhecimento, né? É para discutir isso. Discutir a questão da intersubjetividade, né? Discutir algo que já está imanente na gente, né? Como a teoria crítica adora dizer, né? É intramundano já. É uma discussão que já está ali com a gente, só que não está sendo discursiva ainda. Então, é trazer um discurso para essa vivência aí que já está ocorrendo. Então, com isso, a importância das éticas marginais, né? Ou seja, trazer éticas que fogem dos clássicos, né? Que a gente só vê aqui no curso, que às vezes a gente não tem nem espaço para estudar, porque é tanto texto que a gente tem que ler, né? É poder trazer essas questões para eles e ver que os filósofos também falam na vida deles, tem filósofos no meio deles, assim, também, né? Que vem da realidade deles. Então, com isso, é questionar as questões clássicas ou pensar, né? Trazer eles para outro nível, né? O pensar até botando letra maiúscula, o pensar seria as questões clássicas que nos colocam sempre, né? Mas agora eles vão questionar essas questões clássicas, tentar abrir um espaço e tentar trazer mais para perto deles, assim, para a intermundanidade deles. Então, só para concluir aqui, foi que um aluno, enquanto estava dando essa aula, ele falou que tinha um autor que lembrou ele disso, isso na escola pública, que era o Fanon, né? Que discute a questão do colonialismo, assim. O aluno relembrou. Então, só para concluir, eu vou concluir com essa frase do Fanon aqui, que foi que me inspirou muito, né, nisso. Terça-feira eu apresentei até, relacionei Hegel e Fanon, porque foi bem interessante o aluno mostrando isso do segundo ano, sabe? Ele já teve, inclusive, esse aluno, experiência com a fase já, inclusive. Então, teve uma vivência num trabalho de epistemologia que eu falava sobre conhecimento por hábito. Ele relatou a experiência dele com a fase e tal. Foi bem curioso. Mas aqui, então, é isso aqui. Minha última prece, ó meu corpo, faça de mim sempre uma pessoa que questiona, porque afinal é a forma do nosso corpo, é o formato do nosso nariz, a cor da nossa pele, né, é o formato do nosso cabelo, às vezes, que faz a gente se questionar. E a gente colonizado, nossas questões mais prementes vêm daí, né, vem do nosso corpo, né, não vem tanto da nossa res cogitans, né. Então, é isso. Foi aqui o que eu usei. Obrigado. Obrigado, Jadrison.
Primeiro, muito obrigado pela palestra. Queria agradecer também pela de Hegel e Fanon, que eu acabei não fazendo nenhum comentário, mas achei ótima também. Apesar de eu detestar Hegel, eu adorei a palestra, adorei que tu trouxe Fanon. E eu só tinha algumas dúvidas bem de questão de como apresentar isso em aula e também como levar isso talvez um pouco mais adiante. Primeiro, se não seria o caso de talvez dar a ética dos cuidados antes das éticas clássicas, justamente para ter uma aproximação primeiro com eles e depois ir apresentando outros temas, né? Queria saber o que tu acha sobre isso. Ou se tu acha que é melhor se distanciar primeiro e depois se amarrar voltando para o dia a dia deles. E também questão de como fazer mais atividades envolvendo isso. E daí eu penso que uma coisa que, na minha vivência, está muito relacionada à ética de cuidados é simplesmente incentivar dinâmicas e brincadeiras em sala de aula. Assim, envolver corporeidade mesmo na coisa, que é algo das éticas dos cuidados valoriza muito, né? O espaço corporal, o movimento corporal. Queria saber tuas opiniões sobre essas coisas. E obrigado de novo. Valeu pela questão. Valeu também pelo elogio. Sobre essa questão de ser mais lúdico até, né, às vezes trazer algo mais do corpo, trazer mais atividades físicas para eles. Lá em Santa Maria, que teve a reunião das residências pedagógicas, teve um rapaz da UFN, né, da Universidade Franciscana de lá. Teve dois rapazes, que eles eram haitianos, fazem filosofia lá, na universidade de lá, e eles usaram a ética do cuidado também para permacultura com crianças do fundamental. Daí eles foram para essa questão mais lúdica, assim. As crianças, elas eram tudo filhos de fazendeiros, então elas sabiam fazer permacultura, assim. Elas na aula de filosofia elas ficavam ali nas colheitas, mexendo com planta, mexendo com a terra, assim, e eles se aproximavam delas através disso, assim, conversando, perguntando para elas como é que era a vida delas. Então eles, com isso eles aprenderam um pouco de permacultura e elas, assim, crianças de 11 anos, até menos, assim, sabendo lidar bem, super bem com a terra, assim, e com isso eles foram discutindo com elas e foram trazendo questões filosóficas sobre disso, assim, de como é que eles sabem isso que eles estão sabendo, como é que foi esse aprendizado. Eles trouxeram essa questão mais prática, assim. E sim, dá para fazer atividades, né, mais lúdicas com eles. Atividades de grupo, assim. É mais difícil do pessoal do ensino médio, do que a gente estava lidando, porque eles têm essa questão do colégio bem uma passagem para eles, né? Para depois de tarde eles virem trabalhar aqui, daí seria a parte séria do dia deles, né? Assim. E sobre começar com a ética do cuidado, pode ser também, né? Sempre com ressalvas, assim, dizendo que ela não é a única ética, que os outros não estão errados, os clássicos não estão errados, não é esse o problema, a gente só está querendo ajeitar algumas coisinhas ali, ajustar umas coisas, né, que faltam, reconhecer nosso papel. Dá para começar assim também. Acho que a gente botou no fim, mais para dar aquele susto no fim. A gente viu esses clássicos aqui, que parecem tão distantes, agora vamos ver alguém mais perto aqui da gente, né? Então, foi mais por uma questão de susto, assim, e não. Mas poderia começar antes, sim, e tá dentro desse método que a gente usou do Ronai, assim, de começar com o mundo vivido e depois estranhar esse mundo vivido, né? Assim, estaria dentro. Bom, eu queria te parabenizar pelo trabalho e principalmente por ter na tua, eu imagino que seja uma talvez das tuas primeiras experiências em sala de aula, ter buscado um conteúdo que é diferente daquilo que a gente aprende aqui, né? Isso é uma coisa arriscada e corajosa, assim, e ter sido bem sucedido no que tu desenvolveu e tal, achei muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta talvez muito besta, porque ela é muito leiga, assim, mas para me ajudar a caracterizar assim mesmo uma formulação talvez mais básica da ética do cuidado, só para que eu consiga também diferenciar na minha cabeça aquilo que a gente estuda aqui, né? Que seria, né, isso que tu tá fazendo referência como éticas clássicas, assim. E se tu teve algum retorno específico dos alunos de te dizerem assim que, olha, realmente eu me senti mais próximo disso aqui do que a gente estava tendo antes, né? Algo mais ou menos assim. Começando pela a última pergunta, nem valeu também. O que a gente sentiu na turma do Pedro, elas foram mais diretas, assim, as alunas que apresentaram, né? Falaram, agradeceram por isso, poderem tematizar isso com os colegas, assim. E elas foram bem longe nas discussões, assim, com os colegas. Acho que foi bem interessante ver os meninos discutindo isso também, foi bem interessante. Na minha, eu senti no desenvolvimento das discussões, assim. Teve muito mais discussão, sabe, nessa parte do que nas outras. Outras, na aula de Aristóteles, eles ficaram em silêncio. Depois eles discutiram, assim, as questões, né, que eu trouxe, da felicidade, etc. Mas eles ficaram mais em silêncio, parecia uma aula expositiva da universidade, assim. Eles ficavam quietos, assim, observando. Tem um estranhamento. A de Kant foi muito difícil. Eu tive que dar 2 aulas de Kant, porque a linguagem dele é muito difícil, assim. Na parte do dilema foi interessante só, dos dilemas morais, né, do não mentir, por exemplo. Eu falei do caso de se tem um amigo que matou alguém e tal, e daí se tu não pode mentir, daí o que tu faria? Porque depois se tu mentir, tu não vai conseguir controlar a situação, né?
E daí vários alunos disseram, não faria isso, com uma cara muito séria, assim, tipo, que conhece alguém que fez isso, assim. E daí, então foi mais assim, mas aí na ética do cuidado houve um desenvolvimento, assim, houve mais uma proximidade, porque tem Netflix, Facebook, Twitter, estão trazendo essas questões indiretamente, estão trazendo essas questões. Está sendo um mundo ali que não está ainda, os argumentos não estão formulados bem ainda, né? E para distinguir a ética do cuidado dos clássicos, dá para pegar Aristóteles, né? Que acho que parte do Aristóteles, que o Aristóteles ele dá valor para justiça e benevolência só, né? Como questões éticas e questões públicas, né? Mas ele deixa de lado o amor e cuidado, né? O que está se fazendo é não o amor e cuidado enquanto o amor e cuidado da esfera pública, mas o papel cognitivo deles, né? Para isso, para essas discussões. Porque a ética está falando da nossa vida aqui, né? Então, a distinção seria aí que elas estão resgatando um elemento que foi destinado, que não é propriamente, mas foi destinado à esfera pública. O que garante que não é propriamente da esfera pública, não, da esfera privada. O que garante que não é propriamente da esfera privada é o fato que na Antígona já aparece ali como um elemento político dela. O que ela batia com o Creonte, já que dizem que ela é uma das maiores figuras éticas do Ocidente, né? Ela estava rebatendo com amor e cuidado aquilo, né? Mas uma dimensão específica do amor e cuidado, né? Não todo, o papel cognitivo deles, né, para isso. Beleza, então, mais alguma pergunta? Tá certo, então? Então, obrigado, Jaderson. Agora a gente vai chamar Julia Menuso com a palestra sobre o sentido da vida e o suicídio, experiência no ensino médio. Esse trabalho ele é mais um relato de experiência que aconteceu no âmbito do PIBID, que é o projeto, uma iniciação à docência. Eu trabalhei no Colégio Rubem Berta. E foi com o primeiro ano do ensino médio. É uma turma que eu estou trabalhando desde o início do ano, desde que começou o projeto do PIBID. E, na verdade, não teve nenhum tipo de iniciação a esse tema. A gente tinha que fazer um projeto do PIBID na sala de aula. E eu decidi fazer sobre esse tema, porque eu acho de extrema relevância que a gente fale sobre isso no aspecto filosófico, saindo um pouco do aspecto psicológico ou mesmo do aspecto puramente ético da situação e entrando mais no aspecto filosófico mesmo. E eu dividi esse projeto em 2 aulas, sendo que a primeira aula eu tratei só sobre 4 autores que eu escolhi. Tem vários autores que falam sobre esse tema, mas eu escolhi 4 porque eu acho que a visão deles parece começar com uma visão mais pessimista e terminar de forma mais otimista e bem leve também. E eu acho todos esses autores muito acessíveis. Acho que o menos acessível dali é o Sartre, mas eu não tentei aprofundar muito. E a segunda aula foi em forma de debate, assim. Eu até pedi para eles fazerem uma roda. Eu disse que quem quisesse trazer lanche podia trazer lanche também, para deixar o tema mais leve. E foi sobre... Eu peguei só os 2 autores que eu considero mais pessimistas e que vão falar propriamente do suicídio, para comentar com eles sobre o suicídio, perguntar a opinião deles, para a gente debater sobre esse assunto. Então, foi bem bacaninha. Bom, falando sobre os 4 autores que eu tratei na primeira aula, eu escolhi a primeira parte da aula porque foram 2 períodos. Um antes do recreio e outro depois do recreio. O antes do recreio foi o mais tenso, assim. Ninguém queria sair pro recreio. Todo mundo queria ficar falando sobre o Sartre. E eu escolhi esses 2 autores porque os 2 eles eram contemporâneos e eles eram amigos. Eles viviam brigando, imagina, tipo, os 2 tacando prato um no outro, assim, na mesa e tal. Porque eles não concordavam em nada. Mas eu escolhi esses 2 porque eles viveram no mesmo período de pós-guerra. Então era uma desilusão, assim, uma desesperança com a vida. Por isso que os 2 vão ter uma visão bem mais pessimista sobre o sentido da vida. E eu resolvi colocar essa questão primeiro, porque eu acho que, trazendo a falta de sentido da vida, a gente poderia entrar no assunto do suicídio. Porque é essa sensação de desesperança e desilusão com a vida que poderia entrar no assunto do suicídio. Bom, o Camus, ele é esse bonitão aí. E eu, inclusive, falando um pouco sobre metodologia, eu coloquei no quadro foto de cada um dos autores, dos 4 autores, coloquei em cima a corrente filosófica deles e embaixo o nome, porque eu acho que eles, olhando para os filósofos, isso geraria um tipo de empatia com os filósofos. E eles meio que ligaram a corrente filosófica ou mesmo as ideias dele com a imagem que eles criaram. Tanto é que o Camus é o mais bonito e todo mundo ficava dizendo o mais bonito é o que tem a melhor teoria e tal. E o Sartre não era essa imagem, tá, gente? Essa do Sartre era uma que aparecia bem ele. Daí todo mundo ficou falando, o Vesgo ali era o...
Mas, enfim. Ali em cima, entre aspas, é a obra que eu usei de cada um para falar da teoria deles. E o Camus, ele vai falar... aqui eu usei o mito de Sísifo. Eu não sei se vocês conhecem o mito de Sísifo. Não só a obra, mas o próprio mito também. De que o Sísifo rola a rocha lá pra cima e ela cai. Enfim, essa era a vida dele. E, bom, o Camus ele vai começar com essa visão bem pessimista de que a vida não tem sentido, porque a gente vai lá, rola a rocha lá pra cima e a rocha cai de novo. E essas são nossas vidas. A gente acorda, a gente trabalha, a gente estuda, a gente vem, tipo, horas e horas de ônibus em viagem, indo pra faculdade, fazendo não sei o quê. Daí depois a gente dorme, depois a gente acorda e é assim. Só que no final a gente vai morrer. Então ele vai dizer mais ou menos que a gente está condenado por um crime que a gente não cometeu, que é o de viver. A gente está condenado a morrer, sendo que a gente não escolheu viver. E isso não parece fazer sentido, porque a gente está sempre buscando uma resposta do porquê que a gente está aqui, qual é o sentido, porquê que a gente existe, porquê que a gente está aqui jogado nesse mundo. E ele vai dizer que a gente está aqui sozinho, porque se Deus existe, ele não está aqui com a gente. E então a gente está aqui angustiado porque a gente não tem resposta, a gente pede para o universo resposta e a gente não recebe. Então a gente vive angustiado e no final a gente vai morrer. Então não parece fazer sentido a gente viver. Já o Sartre, daí ele vai dizer, não, Camus, peraí, tem um probleminha na tua teoria. Ele vai começar também dizendo que a vida não tem sentido nela mesma, mas ele vai dizer, mas é possível que tu dê sentido para ela. Tu, como sendo um indivíduo. Porque no existencialismo, tu dá uma ênfase maior pro indivíduo. Tu faz ele se sentir mais importante do que o indivíduo pro Camus, por exemplo, que é só um grão de areia ali no meio de um universo vasto e que não tem explicação nenhuma. Pro Sartre, o indivíduo é importante, então ele vai dar sentido para a vida dele. É possível que ele encontre, no caso. Então, eles vão iniciar da mesma forma, dizendo que a vida não tem sentido nela mesma, mas depois eles vão se diferenciar com a possibilidade de encontrar uma resposta. E daí, depois do recreio, daí a gurizada tava meio para baixo, assim, daí eu disse, vamos melhorar um pouquinho o clima agora. É engraçado também, porque geralmente depois do recreio o pessoal demora para vir para a sala de aula, mas todo mundo veio correndo, assim, querendo discutir. Então, depois de tratar de 2 filósofos contemporâneos, eu decidi pegar 2 bem separados em tempo, que é a Susan Wolff. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Susan Wolff, ela é bem desconhecida na filosofia, inclusive. Quem me recomendou a Susan Wolff foi o professor Renato, que inclusive foi meu orientador desse trabalho. E ele não está aqui, que pena, mas eu queria agradecer ele por ter me apresentado ela, porque eu queria tratar de 4 filósofos, mas eu não conseguia pensar em um terceiro. Enfim. E o Epicuro, que os dois são muito separados, assim, o Epicuro é bem mais antigo do que a Susan Wolff, inclusive a Susan Wolff está viva até hoje, ela é professora numa faculdade de Califórnia. Enfim, esses dois aqui eles vão trazer uma visão bem mais otimista e bem mais legal também desse assunto. A Susan Wolff, o que ela vai dizer? Ela vai dizer que sim, tu pode encontrar o sentido para tua vida, e como tu encontra esse sentido para tua vida? Ela vai dizer que é através dos nossos projetos. Mas não um projeto que nem esse do PIBID, essa apresentação que eu estou fazendo agora. Projetos no sentido de quando a gente dá valor para uma coisa, seja a coisa que for, seja família, seja amigo, seja o cachorro, seja o gato, seja a faculdade, seja qualquer coisa que seja. Quando a gente dá valor para isso, a gente vai fazer coisas por isso. A gente vai fazer coisas de forma que a gente se mova por aquilo. E isso para ela são os projetos, são as coisas que a gente valora, são as coisas que nos movem. Então, para ela é uma coisa muito mais assim do amor, do cuidado. E isso é o que dá sentido para as nossas vidas, porque a gente vai estar... no momento em que a gente faz as coisas pelas coisas que a gente ama, as coisas que a gente valora, a gente vai achar um sentido para nossas vidas. Isso é bem legal, inclusive. Já o Epicuro, ele falava da vida dos prazeres, né? De que a gente tem que sempre buscar o prazer. Para ele, esse é o sentido da vida, buscar o prazer. Não diria assim, prazer nas coisas fúteis, ou, enfim, beber álcool. Mas buscar o prazer no sentido de fazer as coisas que tu gosta e tal, busca as coisas que tu gosta, busca o que te faz feliz. O Epicuro, ele tinha um estilo de vida muito tranquilo também. E ele tinha uma doença, né? Ele morria de dor e mesmo assim ele era super tranquilão, super zen, assim, eu gostava dele. E ele vai dizer pra gente evitar a dor. Mas não no sentido assim de, não, se eu sei que eu vou sofrer, então eu não vou viver isso. Porque a gente tem que vivenciar essas experiências de dor pra gente crescer como pessoa. Mas no sentido de que tu sempre tem que buscar aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, porque esse é o sentido da vida.
ele também tinha um argumento sobre a gente não ter que temer a morte, porque a gente não experiencia ela. No momento em que a gente deixa de existir, a morte passa a existir. A gente não acontece as duas coisas simultaneamente. São duas coisas divididas. A gente deixa de existir, a morte passa a existir. Essa é uma imagem da minha aula. Ali tá os 4 filósofos. Foi o professor Pablo, que é o titular lá do Rubem Berta, que tirou essa foto, inclusive. Eu achei legal também que o pessoal fez uma fileira ali na frente para ficar mais perto de mim, me ouvindo. Eu gosto disso. Então, falando disso, do ciclo, né, que se criou, a gente iniciou com o Camus, que era bem mais pessimista, e a gente terminou com o Epicuro tentando dar uma coisa mais leve, assim, para esse tema. Só que daí depois eu puxei o suicídio na outra aula. Deu uma semana de intervalo e eu avisei eles antes, né, do término da primeira aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Alguém sabe sobre o que é?